Olá pessoal, hoje dia 28 de dezembro de 2025, o ano está se aproximando do final. Sampaio Corrêa está em Teresina, vai jogar ali na Grande Teresina, em José de Freitas, contra o Altos. O time do Maranhão Atlético vai também jogar em Teresina. O confronto vai ser diante do Atlético Piauiense. As nossas equipes se preparando. O Motoclube também se movimentou neste domingo pela manhã. Então, são as notícias do esporte com as nossas equipes buscando a melhor performance para o Campeonato Maranhense que se avizinha, que começa no dia 10 de janeiro na cidade de Imperatriz. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal Lécio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, fale com a equipe do Mendes na entrada do Quatraque próximo ao sinal. Prazer estar contigo, moçada. Aí o treinamento já vamos direto aqui para o treinamento do Sampaio Corrêa, último treinamento do professor Luciano Quadros, antes do embarque do Sampaio Corrêa, que aconteceu no sábado, com destino à cidade de Teresina, onde o Sampaio Corrêa se encontra, para realizar o seu primeiro amistoso contra uma equipe profissional. O time do Sampaio já havia encontrado as equipes amadoras na competição, né? Mas o time tricolor agora está fazendo jogos amistosos com a equipe de primeira linha, ou seja, de primeira divisão, lá do Piauí. O time do Altos será o adversário do Sampaio, jogando em José de Freitas, que fica na região metropolitana de Teresina, onde inclusive o Altos, que é comandado hoje pelo professor José Augusto, vai mandar os seus jogos, possivelmente na cidade de José de Freitas, ali próximo a Teresina. Então o Sampaio vai para esse primeiro embate, primeiro amistoso. Depois o time do Sampaio Corrêa jogará também na próxima terça-feira. Então o Sampaio fará 2 amistosos na cidade de Teresina. Um amistoso que será realizado diante do Altos, e depois já na próxima terça-feira o Sampaio até nos enviou aqui o adversário, dando uma monitorada rápida aqui para o adversário do Sampaio Corrêa, parece que é o Fluminense, lá do Piauí também. O time tricolor vai encarar essas equipes, né? Lá em Teresina, exatamente, o Fluminense no dia 30, 16 horas, no CT do River. Então, são os 2 jogos que o Sampaio realizar, os 2 amistosos na cidade de Teresina. Então, repetindo, Sampaio e Altos, hoje, 16 horas, no estádio Jacozão. Como é o nome desse estádio, hein, gente? Estádio José Jacob, é o Jacozão, né? Que é conhecido como Jacozão, mas o estádio é Jacob Sampaio Almendra, tá? Deve ser a casa do Altos, Esporte Clube Altos, para essa temporada do Campeonato Piauiense, né? Então o Sampaio Corrêa finalizou os preparativos, imagem do drone aí, né? Bolívia querida, ao CT José Carlos Macieira, recebeu essa última atividade do Sampaio Corrêa, e o Guilherme passa aqui no canal para dar a sua palhinha com a gente. Falando aí, Guilherme. Gui, eu queria que você falasse aí como é que está sendo esses 25 dias aí de trabalho com o professor Luciano Quadros. A gente teve 2 amistosos mais com equipes locais, agora a gente vai fazer amistosos contra as equipes lá do Piauí, uns amistosos um pouco mais pesados. Eu queria que você falasse aí como é que está a metodologia do professor, já conseguiu implementar? Sim. Estão sendo dias de muito trabalho e acho que o grupo todo está entendendo o que o professor quer passar, e estamos trabalhando forte para isso, para entender o máximo possível e colocar em prática cada vez mais nos jogos. Esses 2 amistosos que a gente vai fazer fora contra as equipes do Piauí, isso é muito importante, né, nesse começo aí de preparação.
Sim, sim, muito importante. Quanto mais a gente puder estar tendo a experiência de estar nos jogos, conhecendo melhor, vai deixar a gente mais preparado, a gente vai conseguir assimilar melhor a ideia do professor Luciano e, se Deus quiser, vamos estar da melhor forma possível para quando começar o campeonato. Então tá aí o Isaldo, aliás, o Guilherme França falando, Guilherme França. Vamos para o Isaldo, né? O professor, a gente já sabe, é muito intenso. A gente só quer ver o Sampaio agora em prática, mandando ver dentro do campo. Acho que é importante esse amistoso contra uma equipe profissional. Muitos torcedores do Sampaio pediam. Acho que é importante com as equipes amadoras, mas é muito importante também com a equipe já profissional, uma equipe que está se preparando para o campeonato piauiense, que se avizinha, todo mundo está na pré-temporada, e o Isaldo passa também por aqui. Isaldo, já estamos aí quase um mês, né? De 25 dias de treinamento do professor Luciano Quadros. Você que é um atleta que já conhece o trabalho dele, queria que você falasse como é que está aí essa evolução. A gente vai ir para 2 amistosos contra equipes lá do Piauí, o Altos e o Fluminense. Queria que você falasse aí como é que está esses dias de trabalho, são 25 dias. São uns trabalhos muito intensos, né, professor Luciano, trabalho muito puxado e cada dia que a gente treina, a gente está se conhecendo mais, o time está melhorando e a gente vai fazer uma viagem aí, fazer bons jogos e se Deus quiser sair com resultado positivo para lá para começar o Campeonato Maranhense com o pé direito. Isaldo, tem que dar uma paradinha aí para poder a câmera ficar, né, na hora da entrevista aí, ô Anderson, Isaldo, fica parado aí, rapaz, para poder você falar um pouco mais. Parece que ele estava um pouquinho nervoso, né, se balançando de um lado para outro, se balançando, talvez não seja muito acostumado a dar entrevista, mas aí o Isaldo, aqui do Sampaio. Importante não é dar entrevista, é jogar bola, né? Importante é mostrar a capacidade, mostrar a qualidade, que é isso que o torcedor do Sampaio está querendo. Então, Sampaio, realizando daqui a pouquinho, 16 horas, no estádio Jacozão, em José de Freitas, esse amistoso diante do Altos. E o professor Luciano Quadros passa também por aqui. Professor, eu queria que você falasse um balanço aí desses dias aí de treinamento que a gente tem já e a perspectiva para o campeonato aí que já está vindo com a Bom, nós estamos trabalhando aí praticamente há 24 dias juntos, né? Todos os dias praticamente, implantando aquilo que a gente tem como ideia de jogo, modelo, jeito de jogar com a bola, sem a bola, um grupo praticamente todo novo, que remanescente aí do último ano temos 4, 5 jogadores no máximo, então envolvendo todos esses atletas naquilo que eu penso que uma equipe para ser dentro de campo da melhor forma possível vai ter que ter. Então estamos trabalhando muito, os jogadores estão se empenhando demais, entregando mesmo, gostei muito. Então é cada vez acelerar mais, né, o processo dentro daquilo que eu quero e a esperança que eles estão me dando, vendo eles aqui dentro de campo, é muito boa. Então vamos ser uma equipe, a gente pode dizer, competitiva, organizada, determinada, sabendo que a gente tem uma responsabilidade muito grande, a camisa nossa é muito forte, mas a esperança é de que a gente seja uma equipe que possa honrar isso e fazer grandes jogos para obter grandes vitórias. Então está aí o professor Luciano Quadros falando aqui no canal. Acontece que ele já tem uma equipe que ele fala como a base. O Sampaio poderia, e aliás eu acho que está na hora dos nossos clubes, antes da escalação, divulgarem os relacionados que vão para o jogo, relacionados que vão viajar. Essa prática aqui está horrível, ninguém divulga relacionados, isso é preguiça. Eu gostaria de saber se é preguiça, gostaria de saber se é uma determinação do treinador não divulgar relacionados. Gente, todas as equipes divulgam relacionados. Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, Atlético Goianiense, Remo, Paysandu. Por que o futebol do Maranhão não divulga relacionados?
vamos divulgar relacionados. Acho que não custa nada o torcedor ser melhor informado por nós. Vocês nos informarem melhor o que está acontecendo dentro do clube. Eu acho que isso aqui seria muito importante. Então, torcedor, a culpa de não divulgação dos relacionados que viajaram para a cidade de Teresina não é nossa. O Sampaio não divulgou relacionados. Mais uma vez, o Sampaio continua com essa prática já faz algum tempinho. Vamos ver se esse ano melhora, né? Aí, Bolívia querida. Então, o time provável do professor Luciano Quadros, ele deve insistir com esse time. Isso quer dizer que ele está observando quem está entrando bem, quem está se desenvolvendo melhor. E não quer dizer que essa primeira formação, essa primeira linha que ele vai colocar como titular, seja aquela que vai estrear no campeonato. Pode ser que esses amistosos de Teresina, eles já modifiquem algo, né, para o professor, que tem notado a evolução de alguns jogadores que não estão como titulares, mas que podem ser titulares do Sampaio. Wellington Lima no gol, Bruno na lateral direita, Clebson, Matheus Alves e Isaldo na lateral esquerda, Isaldo acabou de falar, Cavi, Peu e Neto são os meio-campistas, né, os homens da zona pensante do Sampaio, Carral pela direita, Emerson Carioca centralizado e Adriano pelo lado esquerdo. Nos dois jogos realizados até aqui pelo Sampaio, jogos treinos, o Emerson Carioca não marcou nenhum gol, não balançou as redes. Portanto, como ele já teve uma passagem pelo Sampaio 2023, é hoje o homem centralizado, o homem avançado do Sampaio, o homem responsável por marcar os gols. O torcedor está olhando com muita desconfiança para o Emerson Carioca. Cabe ao jogador demonstrar que não, que é possível sim, que essa temporada ele vai deslanchar, e afinal de contas é jogo-treino. Aquela história de treino é treino, jogo é jogo, né? Então vamos ver aí o que o Sampaio vai proporcionar nesses dois amistosos aí. Vai também para o campeonato com a formação titular do professor Luciano Quadros. Portanto, Sampaio jogando hoje às 16 horas no estádio Jacozão, lá na cidade de Freitas, né? Então a gente espera exatamente o Sampaio, José de Freitas, Sampaio Corrêa em campo, jogando lá no estádio Jacozão. Vamos lá, Bolívia querida, vamos lá. O Sampaio precisa estar bem para o campeonato, para enfrentar o Cavalo de Aço. O adversário do Sampaio Corrêa, que deu folga no fim de semana para os seus comandados, o professor Silvio Criciúma não gostou, falou, mas não gostou do treinamento que foi realizado, ou seja, o primeiro amistoso também como equipe profissional, já que vinha de 2 goleadas em jogos treinos com equipes amadoras. Ele achou que o time não ficou bem ajustado, ou algumas peças não assimilaram aquilo que ele pediu, e promete inclusive dar uma olhada melhor nesses jogos, mas é importante que isso aconteça agora, que não aconteça depois, para que o time então venha a ter uma melhor performance. Nessa semana ele ficou preocupado, mas trabalhou o time após o período natalino. Após os jogadores serem liberados, já voltaram às atividades. O novo amistoso vai acontecer na casa do adversário, jogando na próxima terça-feira. Vamos dar uma passadinha aqui no que disse o Silvio Criciúma. Olá, Silvio. Muito bem, a gente fica devendo então aqui o Silvio Criciúma, mas o time do Cavalo de Aço, ele exatamente vai para as suas atividades na cidade de Marabá, nas cercanias lá de Marabá, né, no município lá próximo a Marabá, é onde vai acontecer esse jogo do time comandado aí pelo Silvio Criciúma. Então aqui, ó, no segundo jogo contra o Águia de Marabá, o Imperatriz quer apagar a má impressão deixada no duelo realizado da última terça-feira 23 no estádio Tomezão, em João Lisboa. Na ocasião, o Cavalo de Aço perdeu por 3-1 para o Azulão, com Doda marcando o gol do time colorado, enquanto Gustavo Vicentino, Marcos Otacílio e o Wendel Lima balançaram as redes pelo Azulão. Diante do Águia Marabá, o Imperatriz sofreu a sua primeira derrota em um compromisso da pré-temporada nos dias 18 e 19 de dezembro. O Cavalo de Aço conquistou 2 vitórias consecutivas em testes contra as seleções municipais.
A equipe colorada venceu São Pedro da Água Branca por 3-0 e derrotou Ribeirãozinho do Maranhão por 3-1. Depois do amistoso em Marabá, o Imperatriz focará apenas nos treinamentos, onde fará ajustes físicos, técnicos e táticos de olho nas 4 competições que disputará em 2026. Campeonato Maranhense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. Após a derrota em João Lisboa, em entrevista coletiva, o técnico Silvio Criciúma falou em corrigir as deficiências do time. A gente até mostrou essa entrevista aqui, gostaríamos até de mostrar, mas me parece que deu um probleminha na entrevista, mas já era uma repetição aqui do canal Laércio Costa Narrador. Vamos agora falar do Maranhão Atlético. Isso mesmo, o Maranhão Atlético Clube também embarcou na noite de ontem. Como é um jogo amistoso para o Maranhão, embarcar assim na véspera do jogo, a gente aceita, mas se fosse um jogo oficial, e aí eu tenho certeza que jamais o presidente Carlos Eduardo Dias ia fazer com que os seus comandados fossem viajar à véspera de um evento. Claro que isso aí foi apenas pelo fator de que hoje, nesse momento, também você gastar com mais uma hospedagem, aí seria complicado, já que todas as despesas elas são do Maranhão. Então viaja à véspera do jogo, vai lá, descansa, tenta descansar, é meio difícil descansar, você passa a viagem toda, já que à noite chega lá por volta das 4 da manhã, 5 da manhã, na cidade de Teresina, aí você vai o quê? Aproveitar para descansar essa manhã. E aí você entrar em campo, o músculo não relaxou bacana. Você não vai ter toda a sua condição física, mental, descansar o corpo e a mente. É muito complicado. Mas, de qualquer forma, o Maranhão vai pagar esse amistoso hoje, jogando lá diante do Atlético do Piauí. O jogo aqui foi empate em 1-1. Você se recorda que o André Radija marcou o gol do Maranhão Atlético Clube aqui. Então o Maranhão seguiu, esse aí é o Will hoje é o comandante de ataque, substituindo ao Clecione, que não ficou no clube. Então a preparação do Maranhão Atlético para o segundo amistoso da pré-temporada contra o Atlético Piauiense foi concluída na tarde de ontem, com o treinamento do Parque Valério Monteiro. Logo após a atividade da delegação do quadricolor seguiu viagem para Teresina, onde vai encarar o Clube Piauiense neste domingo, 28 às 16 horas. Uma das principais contratações do Maranhão para a temporada de 2026, o atacante Will, falou da importância de uma boa performance no jogo contra o Atlético Piauiense, elogiou a pré-temporada do quadricolor e detalhou como está sendo o processo de adaptação ao time maranhense. Abre aspas para o Will, ele diz aqui o seguinte: a expectativa está muito boa, nós estamos treinando muito forte, temos nosso estilo, nossa forma de jogar. Nesse jogo vamos colocar tudo o que treinamos, né, durante a semana para fazer um grande jogo. Graças a Deus a adaptação tem sido muito boa, a cada dia e a cada treinamento estou me adaptando ao estilo de jogo do professor, conhecendo meus companheiros dentro e fora de campo. Sempre conversamos para nos entender melhor e facilitar quando chegar dentro de campo, afirmou o Will. Pré-temporada do Maranhão, além de empatar em 1-1 com o Atlético Piauiense, o amistoso realizado no dia 21 de dezembro no estádio Nilzinho Santos, o Maranhão venceu o Sub-20 do São Luís por 2-0 em um jogo-treino realizado no dia 13 de dezembro do Parque Valério Monteiro. Os gols do quadricolor foram marcados por André Radija e Almeida. Portanto, o Maranhão também em campo daqui a pouquinho. O Massinho disse que nesse momento é ajustar a equipe do Atlético é uma equipe fortíssima, que está, inclusive, sabe com quem, moçada? Com Esquerdinha no time. Você sabe quem é Esquerdinha? É esse mesmo, ex-Sampaio Corrêa. Esquerdinha é jogador hoje do time do Atlético, e quem sabe até, né, se consegue o Maranhão um jogador dessa qualidade, bom jogador, fez um grande campeonato brasileiro pelo Altos, não ficou porque houve um desmanche. O Altos não vai disputar nessa temporada campeonato brasileiro, para você ver, mas o time do Altos ele conseguiu fazer um bom campeonato, inclusive contra o Santa Cruz. Você se recorda? Aqueles jogos lá diante do Santa Cruz, lá na Arena Pernambuco, e o Esquerdinho era o dono da bola, pode crer. Mas minha galera, é o seguinte:
Falamos então do Maranhão Atlético Clube, dizer que o Moto também se movimentou na manhã de hoje lá no CT Pereira dos Santos, o time rubro-negro buscando aqui a sua melhor formação. A propósito, o Jair Nascimento tem trabalhado com João Siriaco no gol, Andinho, o Jadiel, Neto, Washington e Gustavo, Hudson, Lucas, Santelene, Gotinha, Warlen, Jean e Bacurau, né? Tem colocado o Jefinho, o Jadiel, tem feito as manobras na equipe. Lógico que começa com o time que ele considera titular e aí vai fazendo a movimentação no segundo tempo e movimentando outras peças também. Isso não quer dizer que vai ser o time que vai estrear no campeonato, mas é aquele time que ele colocou na cabeça para trabalhar. Se outras peças forem evoluindo melhor, lógico que vão, e que ele vai fazer as alterações necessárias. O Jair Nascimento, portanto, com a presença do torcedor rubro-negro lá no CT José Pereira dos Santos, também trabalhou a moçada em jogo treino hoje pela manhã. Então é isso, minha galera, estamos concluindo mais um conteúdo aqui no nosso canal Les Costa Narrador, de olho nos trabalhos desta tarde. A qualquer momento a gente volta aqui no canal Les Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante, compartilhe, deixe os seus comentários. Abração de coração, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes.